Eu gostaria de saber há quanto tempo o lar está em funcionamento. O lar ele foi fundado em 1978, tá? Ele é uma associação sem fins lucrativos e desde então funciona nessa modalidade de ser uma associação mantenedora do lar. Ok. E qual a missão e os valores principais do lar de idosos? Basicamente, o lar ele tem esse lar aqui em questão, né? Ele tem a finalidade de acolher, de cuidar e principalmente coisa que a gente zela muito é de amar os idosos. Principalmente aqui a gente tem uma preferência pelos idosos em vulnerabilidade social. A gente recebe todos os idosos, mas a gente tem uma missão de acolher aqueles idosos em vulnerabilidade. Certo. Quais são os critérios para a admissão de um novo residente? Todas as instituições de longa permanência para idosos, que são chamadas as ILPI, tem que ter uma idade mínima de 60 anos. Mínimo 60 anos. E existe os graus de dependência. Dependência 1, 2 e 3. No nosso lar, nós só admitimos idosos com grau de dependência 1 e 2, por causa das condições técnicas de atendimento. Porque o grau de dependência 3 precisa de um atendimento maior de funcionários, de equipamentos que nós não dispomos. É isso aí. E que tipos de acomodações o lar oferece? O lar de dormitórios, quer dizer? De dormitórios, de instalações. De instalações. Então, o lar ele conta com quartos, né, com dormitórios de no máximo 2 pessoas. Nós não colocamos mais do que 2 camas por quarto. E também uma pessoa por quarto, depende de como a pessoa quer a acomodação dela, né? O lar ele tem uma cozinha, toda a alimentação é feita aqui dentro, ela não é terceirizada, ela não vem de fora. Bolos, pães, todos os outros tipos de alimentação é feito aqui. Além disso, ela conta com uma enfermaria equipada, com um responsável técnico que é da área da saúde, que é um enfermeiro. Também tem uma sala de fisioterapia, que depois eu vou mostrar para vocês. Tem uma sala de estar com televisão. Tem um ambiente propício para eventos religiosos, que é uma capela. Estamos até em reforma dela, melhorando ela. E tem também toda uma questão de que nós valorizamos muito a questão de pátio, de rua, e não ficarem os idosos só dentro das instalações físicas, né? Então a gente tem uma área ampla de pátio, que é algo que conta muito. Nós temos 3 vezes por semana atividades lúdicas, atividades cognitivas, de raciocínio. São segunda, quarta e sexta-feira. Nós temos uma terapeuta ocupacional. Nós temos atendimento também com o pessoal da Ubra, que vem aqui, é uma parceria bem legal. Vem fisioterapeutas, vem psicólogos, bem legal também. Além disso, a gente tem toda a questão de estrutura de funcionários, né? Todos os cuidadores, todo o pessoal da higienização, da lavanderia. Então, assim, é algo bem organizado, assim, para poder manter uma estrutura do tamanho da nossa. Como são organizadas as atividades diárias e de lazer, assim? Daí depende muito, né? Tem uns idosos que podem sair, outros não podem sair. E nós, principalmente, valorizamos muito o lazer deles com a família. Nós aqui, a gente preza muito por isso. Nós não admitimos que o idoso seja abandonado aqui no lar, né? A gente incentiva muito que a família venha aqui para as atividades de café da tarde, ou nas refeições, ou visitas, ou que o idoso seja levado até a casa, né, da sua família para passar um almoço, para passar uma janta, uma data especial, enfim. Como é feita a alimentação dos residentes? Existe algum acompanhamento nutricional? Sim. Todas as LPI, elas devem ter um nutricionista no seu quadro. Hoje eu posso até apresentar. Hoje é o dia que a nutricionista está aqui, faz a questão de pesagem, a questão da alimentação. Tem alguns que têm restrição alimentares, né? Outros são diabéticos, enfim.
toda aquela parte, não pode ter muita gordura na comida, por causa dos hipertensos, aquelas coisas todas, né, que o nutricionista é que faz. Então tem nutricionista e ela faz esse treinamento com as cozinheiras. Então, assim, as cozinheiras e a nutricionista estão intimamente ligadas, assim, por causa dos assuntos próprios da função deles, né? Como a instituição lida com emergências médicas? Sim. Todos aqui, no nosso quadro, além dos cuidadores, nós temos o enfermeiro, né? E temos 2 técnicos em enfermagem. Tá? Isso é uma escolha nossa ter esses profissionais. Com as emergências, é chamado ver o que está acontecendo, certo? E nos casos que há necessidade, se chama o SAMU. Caso o SAMU não possa atender, chama-se serviços de emergência particular. Nunca aconteceu. Sempre o SAMU prontamente vem. Para se ter uma ideia, qualquer queda que o idoso venha ter, por exemplo, qualquer queda, tem que ser acionado o SAMU. Para que ele vá até no local, verifique se não teve nenhuma fratura. Então é algo que para nós é do nosso cotidiano. Aconteceu qualquer coisa com eles, liga para o SAMU vem e leva para o hospital. Né? E no caso nosso de idosos, vai direto para a emergência do hospital, né? Não vai para as UPAs e para os postos de saúde, vai direto para a emergência. Sim. Aí vem aquela questão, convivência e família. Como são organizadas as visitas dos familiares? Isso aí, nós não tem horário. Tá? É um diferencial nosso. Não tem regra de horário. A família pode vir o horário que quiser. Optamos por isso justamente para eles entenderem que é uma casa. Quando a gente vai visitar o pai da gente, a gente não pede licença. A gente só vai indo na casa do pai. Tô indo aí. Então não tem horário. Com exceção da noite, claro, né? Claro, tem horários assim, na hora das refeições. Se a família quiser vir, pode inclusive almoçar junto. Né? Depois da refeição tem o soninho deles. Então eles já sabem, a família não vai vir nesse horário, porque eles estão dormindo. Então a gente preza muito por isso. Eles podem chegar a qualquer horário, sem marcar. Só bateu no portão, a gente abre e eles entram, porque é o familiar. Então não tem o porquê ter uma regra para visitar aquela pessoa que tu ama, sabe? Sim. Então a gente tem isso muito latente na nossa cabeça. Quais são os principais desafios de uma gestão do lar de idosos atualmente? São muitos, mas principalmente manter a estrutura. Manter a estrutura é o mais desafiador. Sempre tem algo para fazer, sempre queima um chuveiro, sempre queima um ar-condicionado do quarto de banhos. E profissionais, cuidadores, principalmente os cuidadores, é muito difícil. Porque existe cuidadores e cuidadores. Né? Então, aquele cuidador que realmente quer cuidar e amar o idoso, é muito difícil de tu encontrar. Existe aquele cuidador que vai cuidar por causa de um salário, porque é justo, precisa sobreviver e vê aquilo apenas como um trabalho. Porém, o cuidador que vem para o ambiente desses, que vai estar com idosos, muitos com problemas de saúde, né, de locomoção, usam fraldas, são cadeirantes, é um serviço difícil, é um trabalho difícil. Então o cuidador que está aqui no lar, ele tem que primeiramente ter ciência que ele tem que amar. Nas entrevistas de trabalho a gente sempre fala, tu vai vir para cá para amar esses idosos. Se tu vier para cá só por causa do salário, tu vai acabar não ficando, porque nós vamos te cobrar muito. Então o mais desafiador é a estrutura, para manter um local, e cuidadores. Isso é extremamente difícil de conseguir. E se tu for em qualquer ILPI, eles vão dizer isso. Que difícil é achar cuidadores aptos a fazer um trabalho como a gente faz aqui.
são quartos que ficam aquelas pessoas que têm mais independência, tá? São pessoas que podem sair, conseguem caminhar por tudo, que não precisa de muito auxílio. Então eles ficam nesses quartos, geralmente eles preferem aqui. Eu tenho um aqui e tenho um lá no primeiro. Aqui tem a enfermaria. Bem cheirosinho. Não tem que Doutora, vem um pouquinho. Doutora, só o doutor. Eu? Não, doutora. Onde tem doutor aqui? O rapaz é que já falou um pouquinho. Ah, é tu que quer falar Vai contigo, lá, Matheus? Opa! Vem um pouquinho. O doutor é da fiscalização? Não, O doutor é da... estou fazendo um projeto para ajudar a casa. Ah, aqui nesse quarto, que a gente também esquizofrenia, como estou fazendo, né? É assim que você pergunta. Sobre o impacto no futuro, assim, qual o maior aprendizado que o senhor teve liderando essa instituição? Cara, eu tenho medo até de me emocionar. Eu tô há um ano aqui. Comecei em março de 2024. Eu não tinha experiência nenhuma de lar de idosos. E eu aprendi tudo estando aqui com eles. Eu tirei da minha cabeça o preconceito com o lar de idosos, que existe muito preconceito na sociedade, que um idoso, enquanto está num lar, ele está abandonado. E se tu trabalhar, ele não vai ficar abandonado. Mas o principal é a vida, os ensinamentos de vida que tu tem com eles. Então, eles dão valor por um toque, eles dão valor por um abraço, eles dão valor por um beijo. E como eu tenho essa característica de estar sempre em contato humano, eu aprendi muito com eles, porque eles querem muito isso, eles sentem falta disso. E cada vez mais eu tenho a certeza que as relações humanas entre esses seres humanos que estão no mundo, as relações afetivas, é que podem mover o mundo para o caminho do bem. Então eles me mostraram isso, me deram mais certeza ainda que as relações humanas podem salvar o nosso ambiente, tanto de trabalho quanto de convivência. E está sendo um aprendizado muito grande. Escutar as histórias deles, que são histórias de vida diversas, histórias tristes, histórias alegres, histórias sofridas, algumas de abandono, e que encontram aqui um pouco de acalento no momento de vida para eles que está tão difícil, né? No final da vida, não gosto desse termo final de vida, mas uma idade tão avançada, assim. Então eles vêm aqui e eles vão encontrar talvez o que não encontraram fora daqui. Nós temos um senhor que ele é sozinho, ele veio através de um irmão, e eu tenho o hábito de falar, de dizer assim, ô meu querido, e falar meu querido para as pessoas. O que tu quer, meu querido? E um dia ele veio até a porta do escritório me agradecer. Obrigado por me chamar de teu querido, porque nunca fui chamado. E são coisas pequenas, um gesto pequeno, sabe? Assim, então, assim, eu aprendo diariamente, sempre uma coisa nova. Eles brigam, eles sorriem, eles brigam entre eles brigam conosco. É uma família grande, uma família de tantos idosos. Nós estamos com 22 idosos hoje. E é muito variável, uns vêm, outros vão, né? Então, assim, eles brigam entre eles brigam com a gente. É a mesma coisa que uma família. Família de 4, 5 pessoas, aqui de 20 mais os funcionários vai para 30 pessoas. E isso tem que ser tido como normal, até para que eles se sintam em casa. Eles têm que ter esse ambiente familiar. E a gente trata na maior naturalidade. Há planos de expansão ou melhorias pro lar?
Sim. Expansão, não. A gente vai continuar só com esse lar. Porém, melhoria constante. Tá? Nós fizemos... Vocês vão passear comigo depois aqui pelo lar. Vocês vão ver, nós estamos com 3 obras. Uma é a capela, que está quase terminando. Depois tem a despensa, onde a gente guarda as roupas de cama, a cozinha. E o tempo todo... são 4. Tem a pracinha, o pátio. Então, assim, o tempo todo tem melhorias. E é tudo para eles. Então, aquilo que eu falei para vocês no início, por ser uma sociedade sem fins lucrativos, uma associação sem fins lucrativos, tudo que vem a sobrar da arrecadação deve ser investido somente aqui. Então, não sai dinheiro daqui para o bolso de ninguém. Tudo que está aqui, fica aqui. Então, a melhoria tem que ser constante. Vocês vão perceber que é uma casa bastante humilde, mas aos poucos a gente está colocando ela em ordem, em vários aspectos, assim, tudo, dispensa, sala para funcionários, melhoria na sala de estar deles, tudo, vocês vão ver depois. Que mensagem o senhor deixaria para quem está pensando em confiar um ente querido aos cuidados do lar? Eu falo isso em todas as entrevistas, que se a família tem como cuidar do idoso na sua casa, ótimo. Cuide na sua casa, porque é a casa dele. Porém, se a família não tem condições de cuidar de um idoso em sua casa, coloque em uma ILPI que seja respeitada e que tu tenha certeza que vai ser bem cuidado, tá? Então, tem que ser desmistificado a ideia de asilo. Sabe aquela coisa que a gente tinha de antigamente? Asilo é sofrimento, igual se tinha dos hospícios de antigamente. Sim. É o final de vida. Hoje não. As instituições de longa permanência para idosos são lares. São vários quartos, onde as pessoas vão morar nesse local, nesses quartos, tem as suas refeições, tem as suas medicações em dia, tudo no horário certinho. Então eu falo para as famílias sempre, a opção mais assertiva, mais acertada, é um lar para idosos, para quem não tem condições de cuidar em casa, pelos vários motivos, né? E tirar da cabeça que as famílias que estão colocando o idoso em um lar são pessoas que não querem bem o seu idoso. Isso existe muito na nossa sociedade. O julgamento daquele que leva o idoso para uma ILPI. Ele está indo levar porque não gosta do pai e da mãe, vai abandonar lá. Não, pelo contrário. Ele quer tão bem o seu idoso, ele quer tão bem o seu ente familiar, que ele quer dar condições de moradia melhor do que se estivesse em casa. Por quê? Um lar ele vai ter 6 refeições diárias. No lar ele vai ter os cuidadores. No lar ele vai ter a medicação toda certa. A higiene, porque idoso geralmente não gosta de tomar banho. Então, assim, no lar vai ter alguém que vai dar o banho, que vai levar com a roupinha limpa, vai ajudar na questão da higiene oral. Aqui é a fisioterapia. Olá! O seu Ademir é lá de Cambará do Sul. O seu Ademir chegou aqui sem caminhar, né? Veio lá, fez trabalho lá, fisioterapia, cuidados aqui do lado. Gente que viu como eu cheguei aqui, só hoje. Quanto tempo eu dei de cadeira de roda? 2 meses que ficou na cadeira de roda, eu acho. Eu não me lembro, eu me lembro que alguém me trouxe pra cá para eu ter um chapéu de luz. E eu achei meu chapéu, estava embaixo de uma gaveta. E ele passou comigo ontem, não? Ele falou assim, ele contou, foi fotografar. Conheci a propriedade dele. A propriedade, né? Não é casa. Nossa, ele é uma fazenda, né? Quase tudo que está aqui é ganhado. Raro. Feijão nunca teve tão pouco, massa nunca teve tão pouco, açúcar a gente teve que comprar porque faltou, café nós vamos comprar amanhã porque faltou também, óleo vai faltar daqui, essa semana já vai faltar óleo. Nós estamos com bastante farinha.